Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda live. Meu nome é Felipe Ramos e nós fazemos parte do coletivo Contratempo, eu e meus colegas, Piero Quirino, Rodrigo Prochinov, Thiago Baroni. Hoje nós vamos apresentar o repertório do compositor Américo Giacomino. Américo Giacomino é um compositor muito importante para a formação do violão, né, aqui no Brasil. O Américo Giacomino, ele deixou uma quantidade de obras muito importantes e o que eu posso dizer é que ele é uma lenda do violão brasileiro e ele revolucionou o violão nas salas de concerto. Então ele foi muito importante nessa trajetória do violão, porque antes disso o violão era meio que marginalizado. Na verdade, era um instrumento que não se ouvia nem falar em salas de concerto. Então, eu acredito muito na importância do Américo Giacomino, com as suas diversas obras e os inúmeros concertos. O Américo Giacomino, Thiago, acredito eu que foi, acho que o primeiro concertista brasileiro, né? O pessoal denomina ele como primeiro concertista, né? Isso, um dos primeiros concertistas. É um dos pilares, né, do nosso violão, né? O Américo Giacomino é conhecido como canhoto, né? E por que esse apelido? Porque ele aprendeu o violão, né, de uma forma inusitada. E ele simplesmente pegou o violão e inverteu, como violão é original. O violão tem toda uma estrutura, né? Ele foi construído assim, porque tem a questão dos leques dentro, tem uma estrutura que, se você inverter as cordas, ele perde a qualidade sonora. Né? Até porque as cordas de cima, como você mesmo disse, os leques, né, são para as cordas graves, né? Isso, exatamente. Se mudar, vai mudar tudo a Então, no caso, você teria que construir um instrumento já montado com essa direção para o canhoto. Então, perde muita a questão da qualidade sonora. Então, E o interessante, então, é que essas composições que ele criou, foi tudo pensando no violão, então, invertido, né? No caso, comparando a nós, né? Que somos destros, né? Ele foi um marco, né? De certa forma, aquela questão de romper, né, com o violão marginalizado, né, aquela questão do violão malandro, né, quem tocava violão naquela época era considerado malandro, né, aquela coisa. Se a gente toca violão hoje, e se todos tocam violão no Brasil, é graças a esses pioneiros, né, eles desbravaram, né, tudo, né, não tinha salas de concerto, eles inventaram as salas de concerto, não tinha os espaços, não tinha os instrumentos adequados, não tinha repertório. Imagine como que era tocar um violão em 1917, 1918, 1920. Se hoje é difícil, imagine naquele tempo. Nesse período, havia alguns compositores que usavam muito corda de aço, né? O Américo Giacomino, ele... Era tudo aço. Tudo aço também, né? Interessante. Tudo aço. Porque as cordas que nós usamos hoje em dia, né? Pelo menos nós aqui do coletivo, usamos corda de nylon. Corda de nylon, que é mais confortável, né? Sim, a sonoridade a gente acha também. difícil tocar no nylon, imagina. Imagina no aço. Tenso, imagina um violão todo tenso, né? Exatamente, né? E o Giacomino, ele deixou uma quantidade grande de obras, né? Um repertório grande, que ainda é pouco conhecido, mas está sendo divulgado, né, aos poucos. E apesar de ter deixado tantas obras, assim, ele teve uma vida curta, né? Ele faleceu com 39 anos de idade. Bem novo. E ele fez um grande trabalho, assim, de revolucionar mesmo, né? Essa é a palavra, né? É porque também a escrita também não era tão acessível, né? Porque o registro, né? Quando você registra uma partitura, você escreve uma partitura por quê? Porque você quer que fique registrado que no futuro alguém toque. Sim.
quando você já não faz o registro da partitura, você tem que confiar que alguém vai ouvir uma gravação para tirar, fica mais difícil. Então, naquele tempo também, até isso era complicado, porque não tinha repertório, não tinha... Às vezes os músicos não tinham a qualidade de escrever, dependia de outro, né? Às vezes até de um pianista, né? Que os pianistas escreviam mais. Muita coisa também não foi escrita, não foi registrada, né? Mas foi gravada em CD. Ainda né? bem. Em CD não, né? Na época disco, né? Sim. E que hoje está sendo resgatado aí por músicos, né? Que estão fazendo, né, pesquisas sobre o Giacomino e estão trazendo esse material, estão recolhendo esse material pra gente. Bom, pessoal, após essa breve conversa nossa, né, sobre esse importante compositor, né, para o violão e para a música brasileira, né, que foi o Américo Giacomino, agora vocês ficam com uma live sobre ele. O Américo Giacomino é um compositor brasileiro nascido aqui em São Paulo em 1889. Ele começou a aprender violão quando criança, por influência do seu irmão mais velho, que tocava violão. Porém, o seu pai era contra, ele não queria que ele se aprofundasse nesse instrumento, não queria que ele fosse músico. Porém, como ele gostava muito e ficava observando, e de tanto observar, ele foi aprendendo a tocar violão. Ele era o único canhoto da família, né? Então ele teve que aprender o instrumento de uma maneira inusitada, invertendo apenas o violão e não trocando as cordas de posição. Isso fez com que ele aprendesse de uma forma muito peculiar e particular, criando uma técnica mais isolada para ele. Então ele ficou conhecido, né, mundialmente aí como canhoto por conta de tocar o violão dessa maneira inusitada. O canhoto ele influenciou muita gente, muitos músicos importantes, com suas belas canções e composições, e trazendo essa brasilidade.
A obra de Américo Giacomino, o Canhoto, ela é extremamente importante no cenário musical, tanto aqui do Brasil, quanto mundialmente. Então não dá para falar só aqui Brasil, né? Porque muitas pessoas, muitos instrumentistas, muitos músicos, né, são influenciados por essa música do Américo Giacomino. Porque todos nós que estudamos música, estudamos violão principalmente, já tocou alguma vez pelo menos uma música do Américo Giacomino. E, além disso, ele influenciou grandes outros compositores e instrumentistas, enfim, intérpretes da música brasileira. Por exemplo, Baden Powell, que é super famoso, né, na música brasileira também. Ele influenciou também o Aníbal Augusto Sardinha, que é o mais conhecido como Garoto. Ele influenciou Rafael Rabelo, por exemplo, e Amandu Costa. Toquinho também teve muita influência aí em suas músicas. Enfim, é de extrema importância que a gente, né, fale bastante sobre esse trabalho e não deixe esse trabalho desaparecer. O Américo Giacomino, ele compõe as músicas para o violão, mas para o violão geral. Então, assim, ele invertia o violão justamente por uma maneira de não interferir no instrumento, né? E também pela questão da história dele, que o pai não deixava ele tocar violão. Mas se você inverter as cordas de um instrumento que foi construída de uma maneira para ser tocada como destro, vai influenciar na sonoridade do instrumento, né? Por conta que o violão tem uma estrutura interna que foi programada daquele jeito. Então, assim, se a pessoa toca de forma invertida, ela tem que procurar fazer um violão, né, construir um violão, enfim, com os luthiers, que tenha a estrutura também invertida por dentro, né? Mas as composições em geral podem ser tocadas pelos destros, né, pelo violão de destro normal, que a sonoridade vai permanecer a mesma. A diferença é que o violão do Canhoto na época era um violão com as cordas de aço, então ele tem uma sonoridade bem diferente dos violões que a gente toca hoje aqui, que é a maioria de nós, estudantes, né, e músicos da música mais clássica, assim, a gente toca mais com violão com cordas de nylon, para ter um conforto melhor e uma sonoridade também um pouco mais diferente, um brilho diferente. O Américo Giacomino, por motivos acho que do violão ser muito vulgarizado naquela época, marginalizado, digamos assim, ele não podia tocar. Então, o irmão mais velho tocava, mas não por profissão. E o Américo Giacomino, né, se interessou de uma outra forma, então, pelo violão, e assim ele foi desenvolvendo. Então é mais por esse lado do violão ainda ser um instrumento nessa época, 100 anos mais ou menos, né, aí atrás, um pouco mais, e de ter muito essa questão da marginalização, né, e da pessoa ser muito mal vista. Quem tocava violão era vagabundo, essas coisas desse tipo. Américo Giacomino, ele enfrentou, né, muita crítica durante o seu percurso, né, e apesar de ter essa visão nessa época, né, de instrumento marginal, tal, ele conseguiu quebrar essas barreiras na própria época dele, e ele conseguiu, através do violão, né, e da música dele, trazer isso para salas de concerto, que era era algo inusitado, né, para essa época. Então ele conseguiu ir quebrando aos poucos. Eu não vou falar que o violão ainda não sofre preconceito, porque sempre sofreu na história, né, do violão, da música brasileira,
mas hoje é bem menor essa questão, né, do violão ser colocado como um instrumento marginal. E isso vem desses reflexos já dessa época onde ele conseguiu mesmo se impor, né, com o instrumento e com as suas músicas para salas de concerto.
Bom, a próxima música que eu vou tocar, ela se chama Marcha dos Marinheiros e ela é do compositor Américo Giacomino. Essa composição fez uma homenagem à Marinha Brasileira que, na época que ele compôs, foi uma homenagem pela Marinha ter feito uma modesta participação na Primeira Guerra Mundial. O Américo Giacomino se usou de muitos requisitos musicais para simular o efeito de bandas marciais, como, por exemplo, no violão, ele se utiliza de uma harmonia muito acórdica, né? Muito presente nesse sentido, e ele também se utiliza da melodia na parte grave do violão, aqui nos baixos, que é onde o violão tem um som mais cheio, mais robusto. Então, para causar aquela imponência que uma banda marcial tem, por exemplo. O Américo Giacomino é um compositor que fez escola no violão brasileiro, né? E todo estudante de música vem a conhecer ele em pouco tempo de estudo. Eu mesmo, quando o conheci, né, as suas obras, a primeira obra que eu conheci foi Abismo de Rosas. Até cheguei a ler um pouco, tocar um pouco, mas eu fui mais um apreciador de Américo Giacomino do que um intérprete. E em seguida eu também ouvi a música Marcha dos Marinheiros. Essa composição eu preparei especialmente para essa live, a Marcha dos Marinheiros, e espero que vocês gostem.
Bom, então estamos finalizando mais uma live. Eu queria agradecer a todos e todas que assistiram. E se vocês puderem também compartilhar essa live, que é um trabalho muito importante para a gente, né? Ter apresentado o Américo Giacomino para vocês. Porque o Américo Giacomino foi grande influenciador também, não só da gente que está tocando, mas de outros músicos tão importantes quanto. Vou citar alguns nomes aqui, Baden Powell, por exemplo, Rafael Rabelo, o Aníbal Augusto Sardinha, Garoto, e Toquinho, enfim, vários músicos aí foram influenciados. E Américo Giacomino influencia muita gente, muitos músicos, muitas pessoas mundialmente, né? Então, eu gostaria mesmo de agradecer e fazer um convite também para as próximas lives, né, que nós estamos fazendo, e convidar também vocês para tá seguindo a gente nas redes sociais, né? Todos os amigos aqui têm Instagram, sim, né? Exato. Temos Facebook, YouTube, todas essas redes sociais, né? O nosso CD também, né, do Coletivo Contratempo, o do álbum Estradas, está nas plataformas Spotify, as plataformas digitais, YouTube, né? Plataforma YouTube digital Music, em geral, Deezer, iTunes, e aí vai, né? Aprender, né, estudar, conhecer a obra do Canhoto é trabalho de base, né, para qualquer estudante, né, requisito mínimo, né, para você começar a entender um pouco do violão brasileiro ali, né, também pelo Pernambuco também, né, então é essencial, né, estudar e como referência e reverência também, né. Tem que conhecer a tradição, né, para continuar, né, hoje a gente tem diversos instrumentistas e todos eles beberam da fonte, né, do Américo Giacomino, do Pernambuco, os pilares, né, do violão, né? Então, se hoje a gente tem essa grande massa de violonistas no Brasil, o Brasil inclusive é conhecido, né, como o país do violão, né? O país da música, da canção, mas do violão. Então a gente agradece esses grandes mestres, né? Que hoje se tem muita gente tocando, porque gente atrás fez todo esse meio de campo, né? Desbravou, né? Com a sua música, com persistência, resistência, luta. Vamos imaginar, hoje a gente está no 2021. Vamos pensar 100 anos atrás. Como que seria tocar violão? Né? Então, não tinha nem repertório. Então, o Américo Giacomino foi um desbravador. Eu falo que ele é um desbravador do nosso violão brasileiro, né? Que a gente tem que ter reverência, né? E sempre falar, mesmo que não toque, a gente tem que mostrar para os alunos, com os amigos. O Thiago está fazendo um trabalho bonito, ele apresentou nessa live aqui as músicas do Giacomino. Interessante que ele fez, tá fazendo um trabalho de resgate, tentando tocar o mais fiel possível, que isso também é importante, né? Ele está mostrando como que foi a obra ali feita, então isso é muito importante. Então, assim, é gratificante ver pessoas conhecendo a obra do Giacomino, porque se as pessoas conhecerem o Giacomino, com certeza vai conhecer o nosso trabalho de outros músicos, porque o violão é isso, né? A música é isso. Tem alguém que fez a história e a gente vai seguindo. É uma estrada, né? E por isso que o nosso álbum se chama Estrada, porque a gente foi pegando essa estrada, um dos conceitos, né? A gente pegou esse caminho aqui, a gente está seguindo. Esse caminho vai continuando, que é a vida, né? A vida. É continuar, né? Então o Giacomino foi o ponto de partida lá, junto com o Pernambuco. E hoje a gente está seguindo com outros músicos, né? Tentando mostrar um pouco do nosso trabalho. Eu sou influenciado um pouco pela obra do Giacomino, mesmo que eu não toque, é que as pessoas às vezes confundem, né? Não é porque você não está tocando que você não foi influenciado, né? Então, a gente executou uma música minha, Prato Feito, com certeza ali tem coisa do Giacomino. Por quê? Porque ele desbravou o violão, né? Giacomino, Pernambuco, Armando Neves, Garoto, desbravadores do violão, né? Estão contando história. E hoje a gente está tentando contar um pouco da nossa história, por quê? Porque alguém antes já contou. Então, falar do Giacomino é muito fácil,
é bater palma, reverência e falar que ele foi um desbravador do violão e da música brasileira. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim, né, dessa live 2. E agora a gente vai tocar, né, de forma descontraída. Totalmente. Totalmente descontraída, né? Demais. Luar do Sertão, tá bom? E espero que vocês tenham aproveitado. E fique agora com o Luar do Sertão.
Ah! Não acaba.